Você vai conhecer toda a história de Davi, suas vitórias, suas quedas, sua fé e seu legado eterno. Uma jornada de coragem, música, lágrimas, batalhas, pecados e arrependimento. E que até hoje inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Fique comigo até o final, porque a história de Davi vai te surpreender e mostrar que Deus pode transformar qualquer pessoa, mesmo a mais improvável, em alguém grandioso. Estamos agora no campo de batalha. De um lado, o exército de Israel, reunido, nervoso e amedrontado. Homens armados, mas com o coração pesado pelo medo. Do outro, os filisteus, com suas armaduras brilhantes, rindo e zombando. E entre eles, uma figura que fazia o chão tremer. Golias, o gigante, quase 3 metros de altura, um guerreiro temido por todos. Ele olhava para Israel com desprezo e gritava: "Quem se atreve a enfrentar-me? Se eu vencer, todos vocês serão nossos escravos." Os soldados israelitas tremiam. Ninguém se mexia. O silêncio pairava pesado, apenas quebrado pelo som da voz do gigante que ecoava pelo vale. Era impossível não sentir medo. Mas naquele mesmo campo, um jovem pastor chegava carregando apenas uma funda, algumas pedras e uma fé inabalável em Deus. Esse jovem se chamava Davi. Davi não era um guerreiro experiente, nem tinha armadura pesada. Ele era apenas um garoto que cuidava das ovelhas de seu pai, que conhecia o som do vento, o rugido dos leões e o cuidado do Criador em cada detalhe de sua vida. Mas naquele momento, sua coragem seria testada de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ao ouvir as palavras de Golias, Davi não sentiu medo do gigante. Sentiu indignação. Ele sabia que a batalha não era apenas entre homens, mas entre Deus e a incredulidade. Aproximando-se do rei Saul, disse com firmeza: "Não desanime com ele. Eu irei e o enfrentarei. O Senhor, que me protegeu das garras do leão e do urso, me dará vitória também contra este filisteu." Saul olhou para ele incrédulo. "Você é apenas um menino. Ele é um guerreiro. Como pensa em enfrentá-lo?" Davi respondeu com calma, mas com convicção: "O Senhor me livrou de todos os perigos, e hoje Ele me dará a vitória. Não vou com espada ou lança, mas com a fé no Deus de Israel." E assim, Davi caminhou para o campo de batalha, carregando apenas sua funda e 5 pedras lisas que escolheu no riacho. Golias, ao ver o jovem, riu e zombou: "Sou eu, um cachorro, que você vem a mim com paus?" Mas Davi não recuou. Ele gritou: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje ele entregará você em minhas mãos, e todo o mundo saberá que há um Deus em Israel." Então, Davi colocou a pedra na funda, girou com força sobre a cabeça e lançou. O tempo pareceu desacelerar. A pedra voou certeira, atingiu a testa de Golias, e o gigante caiu de bruços no chão. Um silêncio mortal tomou o campo. Depois, os soldados de Israel, inspirados pela coragem e fé de Davi, avançaram e derrotaram o exército filisteu. Naquele momento, um simples pastor tornou-se herói, e um gigante caiu não por força humana, mas pelo poder de Deus, operando através de um coração corajoso. Davi havia mostrado ao mundo que fé, coragem e confiança em Deus podem vencer até os maiores obstáculos. Essa batalha não foi apenas física, foi espiritual. Mostrou que Deus escolhe aqueles que têm coração firme, mesmo que pareçam insignificantes diante dos outros. E naquele dia, Israel aprendeu algo que ninguém jamais esqueceria. O verdadeiro gigante não é aquele que ameaça com força, mas aquele que desafia a fé e a coragem de um homem escolhido por Deus. Mas antes de se tornar herói, rei e líder de um povo, Davi tinha uma vida simples, repleta de desafios e lições. Vamos voltar no tempo e conhecer sua história desde o início.
Antes de se tornar o grande rei que Israel conheceria, Davi era apenas um menino de Belém, o mais jovem de 8 irmãos. Seu nome era quase esquecido no meio da família, e ninguém esperava grandes feitos daquele rapazinho que passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. Mas, como muitas histórias de grandes homens na Bíblia, tudo começa no simples, no humilde, no cotidiano. Imagine Davi sozinho nos campos verdejantes de Belém ao entardecer. O vento soprava suave, os pássaros cantavam e o gado pastava calmamente. Ele segurava sua funda e suas pedras lisas, mas não apenas para defesa. Davi aprendia coragem todos os dias, enfrentando leões e ursos que ameaçavam seu rebanho. Cada batalha com a natureza, cada animal que tentava atacar as ovelhas, era uma lição de confiança, força e dependência de Deus. Ele não tinha armadura nem espada, mas tinha algo que muitos guerreiros jamais teriam: um coração conectado com o Criador. Enquanto outros meninos brincavam nas ruas da cidade, Davi passava horas sozinho, observando o céu, ouvindo o canto dos rios, meditando e aprendendo sobre a fidelidade de Deus. Ali, entre pedras, árvores e ovelhas, ele aprendeu a proteger o indefeso e a tomar decisões rápidas e corajosas. Cada dia no campo era uma preparação silenciosa para os grandes desafios que viriam. Além de pastor, Davi tinha talento para a música. Ele tocava harpa, compunha cânticos e louvava a Deus. Mesmo jovem, já era conhecido por seu coração adorador, e cada melodia que saía de suas mãos era carregada de fé e sensibilidade espiritual. Não é à toa que, anos mais tarde, ele se tornaria o autor de muitos dos salmos, poemas que falam de coragem, arrependimento, vitória e adoração. E mesmo na infância, Davi enfrentou o desprezo e o esquecimento. Seus irmãos mais velhos eram vistos como fortes, capazes e corajosos, enquanto ele era apenas o menino do campo. Mas Deus, como sempre, olha para o coração e não para a aparência. Ele via em Davi coragem, humildade, fé e um espírito que podia ser moldado para grandes propósitos. Um dia, seu pai o enviou com comida para seus irmãos que estavam no campo de batalha. E Davi ouviu falar de um gigante chamado Golias, que aterrorizava o exército de Israel. Ele poderia ter ficado em silêncio, como todos os outros, mas algo em seu coração disse: eu posso enfrentar isso. Deus está comigo. Mal sabia ele que aquela fé e coragem, cultivadas desde os campos de Belém, o preparariam para um momento que mudaria sua vida para sempre. Na infância de Davi, aprendemos algo essencial: a grandeza não começa com fama, riqueza ou reconhecimento. Ela começa na humildade, no trabalho diário, na coragem silenciosa e na fé inabalável. Cada pedra escolhida no riacho, cada ovelha defendida, cada canção entoada no silêncio do campo, eram momentos que Deus usaria para preparar o maior rei de Israel. Depois de anos cuidando de ovelhas e cultivando coragem nos campos de Belém, Davi estava prestes a dar o primeiro passo para um destino extraordinário. Deus, que sempre vê o coração e não a aparência, já havia escolhido o menino mais jovem de Jessé para se tornar rei. Mas antes disso, um profeta seria enviado para selar esse chamado. O profeta Samuel chegou à casa de Jessé com uma missão clara: ungir o futuro rei de Israel. Quando Samuel olhou para os filhos mais velhos, fortes e imponentes, pensou imediatamente que o escolhido estava ali, mas Deus o surpreendeu. Não olhe para a aparência ou para a altura. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Jessé trouxe todos os seus filhos diante de Samuel, e cada um esperava ser escolhido. Um a um, Samuel observava, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Então, ao ver que nenhum dos filhos de Jessé era o escolhido de Deus,
o questionou se havia mais algum filho entre eles que ainda não havia se apresentado. E Jessé mandou chamar Davi nos campos. Quando Davi chegou, Samuel sentiu algo diferente. O jovem não tinha a aparência de rei, mas havia algo em seus olhos, algo que falava de fé, coragem e humildade. Então Samuel tomou o óleo e ungiu Davi diante de todos. O Espírito do Senhor desceu sobre ele de maneira poderosa e visível. Naquele instante, Davi não sabia o quanto sua vida estava prestes a mudar. Ele continuaria pastor por algum tempo, mas carregava agora sobre si o selo de Deus, algo que ninguém poderia tirar. Essa unção não significava apenas futuro reinado. Significava uma vida guiada por Deus, protegida e preparada para grandes desafios. Pouco tempo depois, Davi foi chamado ao palácio do rei Saul, que estava perturbado por um espírito maligno. O rei precisava de alguém que tocasse harpa para acalmá-lo. Davi, com sua música e sensibilidade espiritual, tornou-se indispensável. Cada nota que saía de suas mãos não era apenas música, era uma arma invisível contra o medo, a ansiedade e o mal que oprimiam o rei. Em um desses momentos, Davi se aproximou de Saul e tocou uma melodia suave. O coração do rei começou a se acalmar. E assim, o jovem pastor, agora ungido por Deus, começou a servir no palácio, aprendendo os segredos da liderança, da estratégia e da sabedoria. Tudo isso enquanto ainda era simples, humilde e fiel a seu Deus. Essa fase da vida de Davi mostra algo muito importante. Grandes líderes não começam no topo. Eles começam no serviço, na humildade e na disposição de aprender. A unção de Davi não o fez arrogante. Pelo contrário, ensinou-lhe que Deus capacita aqueles que se colocam à disposição. E mesmo diante de Saul, que mais tarde se tornaria seu perseguidor, Davi manteve respeito e lealdade. Ele sabia que Deus estava preparando cada passo de sua vida, desde o campo de Belém até o trono de Israel. O jovem pastor havia aprendido desde cedo que fé, coragem, humildade e serviço são mais poderosos do que armas e exércitos. E com essa lição, Davi começou sua jornada não apenas como músico ou pastor, mas como alguém destinado a transformar a história de Israel. E agora, a grande amizade e os desafios com Saul e sua família estão prestes a começar, preparando o palco para coragem ainda maior. Vitórias impressionantes e lições de lealdade que todos nós podemos aprender. Após sua unção e seus primeiros serviços no palácio, Davi não apenas conquistou a confiança de Deus, mas também a amizade de alguém que mudaria sua vida, Jonatas, filho do rei Saul. Eles se tornaram inseparáveis, irmãos de coração, unidos por laços de lealdade, respeito e fé. Você é mais do que um amigo para mim, Davi. Somos irmãos até a vida eterna, disse Jonatas, apertando a mão do jovem pastor. Essa amizade era rara, verdadeira e cheia de coragem. Mas ao mesmo tempo em que Davi ganhava amigos, ele também atraía a inveja de Saul. O rei, que outrora confiara no rapaz, agora via seu sucesso e sua popularidade com medo e ciúme. Cada vitória de Davi, cada aplauso do povo após derrotar inimigos, cada canção de louvor que acalmava o coração de Saul, tornava o rei mais inquieto. Saul começou a planejar a morte de Davi. Ele enviava soldados, armava ciladas, tentando tirar a vida do jovem ungido por Deus. Mas Davi, sempre atento à proteção divina, conseguia escapar. Ele corria pelos desertos, escondia-se em cavernas e confiava plenamente no plano de Deus. Ao seu lado, surgiram os 3 valentes, homens extraordinários, corajosos e dedicados: Samá, Eleazar e Josebe-Basebete. Samá, robusto e firme, era um guerreiro estratégico, sempre ao lado de Davi em combate. Eleazar, intenso e destemido, jamais recuava diante do perigo.
Josebe-Basebete, de força colossal e lança em punho, enfrentava qualquer exército para proteger seu rei. Juntos, eles não eram apenas soldados, eram irmãos de batalha, dispostos a arriscar a vida pelo ungido de Deus. Em um dos momentos mais tensos, Davi encontrou Saul sozinho em uma caverna. O rei, exausto e desprevenido, estava vulnerável. Era a chance perfeita para Davi vingar-se de anos de perseguição. Mas ele se aproximou silenciosamente, cortou uma parte da capa de Saul e depois se afastou. Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Que o Senhor o julgue, murmurou Davi enquanto saía da caverna. Enquanto Davi fugia, sua relação com Jonatas se fortalecia. Jonatas, percebendo a bondade e a coragem de Davi, arriscou sua própria vida diversas vezes para protegê-lo. Eles planejavam sinais secretos, escondendo Davi de Saul, mostrando o verdadeiro significado de amizade e fidelidade. Mas a perseguição não foi apenas física, foi também emocional. Davi perdeu o conforto do lar, enfrentou traições e viu irmãos que o desprezavam. Cada dia de fuga era uma batalha, e cada noite de silêncio era uma oração para que Deus continuasse guiando seus passos. Apesar de toda a adversidade, Davi manteve seu caráter. Ele não se deixou corromper pelo medo, pela raiva ou pelo desejo de vingança. Sua vida era um testemunho de que Deus prepara aqueles que confiam nele, mesmo em meio às dificuldades. Enquanto Saul continuava em seu ódio e inveja, Davi aprendia a arte da paciência, da fé e da coragem silenciosa. Após anos de coragem, fé e provações, Davi finalmente se tornou rei. Primeiro, foi coroado em Hebrom, governando a tribo de Judá. E depois, após a morte de Saul, foi reconhecido como rei de todo Israel. O menino pastor que ninguém esperava agora ocupava o maior trono da nação. Um jovem ungido por Deus, destinado a liderar um povo inteiro. O início do reinado de Davi não foi fácil. Ele herdou um reino dividido, com rivalidades internas e inimigos externos prontos para atacar. Mas Davi não se intimidou. Com sabedoria e fé, começou a unir as tribos, fortalecendo alianças e conquistando a confiança do povo. Sua liderança não era baseada apenas em força militar ou estratégia, mas também em justiça, humildade e devoção a Deus. Em Jerusalém, ele encontrou o coração de Israel. A cidade então era um ponto estratégico entre os reinos inimigos e Davi sabia que precisava transformá-la em capital. Ele a tornou centro político, religioso e cultural, trazendo a Arca da Aliança para simbolizar a presença de Deus no coração da nação. O povo celebrava enquanto Davi dançava diante da Arca, mostrando que sua autoridade não era apenas pelo trono, mas pelo coração do povo e pelo respeito a Deus. Levem a Arca ao centro da cidade. Hoje celebramos o Senhor, gritou Davi enquanto todos cantavam e dançavam ao redor do sagrado objeto. Durante seu reinado, Davi também mostrou grande habilidade administrativa. Ele organizou exércitos, fortaleceu cidades e estabeleceu um governo estruturado. Mas sua grande força vinha da capacidade de unir pessoas, inspirando lealdade e confiança. Samá, Eleazar e Josebe-Basebete continuavam ao seu lado, garantindo proteção e coragem para enfrentar qualquer ameaça. Eles não eram apenas guerreiros, eram pilares de um reino que crescia em força e fé. E embora a glória do trono fosse imensa, Davi nunca se esqueceu de suas raízes humildes. Ele ainda lembrava dos campos de Belém, das ovelhas, do cuidado diário e das lições de coragem e fé aprendidas na juventude. Esse equilíbrio entre humildade e liderança era a chave para seu sucesso. Mas o reinado de Davi também trouxe desafios pessoais. A fama e o poder atraíram inveja, conflitos familiares e oportunidades de erro.
Ele precisaria lidar com traições, com a rebelião de seus próprios filhos e com as consequências de escolhas passadas. Mesmo assim, sua fé e integridade o mantinham firme. Davi sabia que seu papel não era apenas governar com justiça, mas preparar Israel para algo maior. Uma nação fortalecida espiritualmente, culturalmente e politicamente. Cada decisão, cada batalha vencida, cada cidade consolidada era uma prova de que Deus estava com ele. E cada vitória não era apenas dele, mas do povo que Deus confiou aos seus cuidados. Durante seu reinado, Davi se destacou como rei guerreiro, líder sábio e devoto adorador. E assim, o pastor que um dia cuidava de ovelhas tornou-se rei de Israel. Um homem que enfrentou gigantes, inimigos e desafios, mas nunca perdeu a fé ou a humildade. Seu reinado mostrou que a verdadeira liderança nasce do serviço, da coragem e da devoção, e que a grandeza é construída não apenas pelo trono, mas pelo coração. Os filisteus continuavam sendo uma força constante e outros reinos vizinhos viam Israel como uma presa fácil. Mas Davi, com seu espírito guerreiro e o auxílio dos três valentes, Samá, Eleazar e Josebe-Basebete, não deixava espaço para dúvida. Samá liderava ataques estratégicos, protegendo o rei e o exército com sua força e experiência. Eleazar lutava com intensidade descomunal, derrubando inimigos e defendendo posições-chave. E Josebe-Basebete, com sua lança poderosa e corpo imponente, enfrentava exércitos inteiros, inspirando medo nos corações inimigos. Juntos, eles formavam a espinha dorsal do exército de Davi, homens leais dispostos a sacrificar tudo pelo rei e pelo povo. Uma das maiores estratégias de Davi foi a unificação das tribos. Antes dele, Israel era dividido, com tribos isoladas e frequentemente em conflito. Davi promoveu alianças, estabeleceu centros estratégicos e colocou líderes de confiança para governar as regiões. Ele sabia que a força do reino não estava apenas na espada, mas na união de seu povo. No campo de batalha, Davi combinava coragem e astúcia. Ele estudava o terreno, conhecia os inimigos e antecipava movimentos. Em muitas campanhas, Davi usou emboscadas inteligentes, surpresa e velocidade para vencer exércitos maiores. Era um líder que lutava junto de seus homens. Não apenas comandava de longe. Cada vitória reforçava a confiança do povo e consolidava sua autoridade. Um exemplo notável foi a conquista de Jerusalém, que se tornou a capital política e religiosa de Israel. Davi sabia que controlar Jerusalém era essencial para a estabilidade do reino e organizou um ataque preciso. Com Samá, Eleazar e Josebe-Basebete liderando grupos estratégicos, o exército avançou, conquistou a cidade e estabeleceu-a como o coração do reino. A vitória não foi apenas militar, mas também simbólica. O lugar escolhido por Deus para o seu povo agora estava sob proteção de seu rei. Além de guerras, Davi implementou fortificações, planos de defesa e organização do exército. Ele criou uma força militar disciplinada, preparada para qualquer ameaça, e manteve a paz interna ao integrar tribos e povos conquistados. Cada vitória era celebrada como uma obra de Deus e não como triunfo humano. O reinado de Davi não foi marcado apenas por vitórias militares e estratégias brilhantes. Ele também trouxe uma era de glória religiosa e cultural que transformou Israel para sempre. Como rei, Davi entendeu que um reino unido e próspero precisava não apenas de proteção e lei, mas também de fé, arte e cultura, elementos que consolidariam a identidade do povo. Uma de suas maiores realizações foi a transladação da Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca, símbolo da presença de Deus, tinha sido guardada com cuidado por anos,
Mas Davi sabia que o coração de Israel precisava vê-la no centro da cidade. Ele organizou uma grande cerimônia, chamando levitas, sacerdotes e todo o povo para celebrar. Levem a arca ao centro da cidade. Hoje todos verão o Senhor conosco, exclamou Davi, emocionado. O povo dançava, cantava e tocava instrumentos. Davi, despreocupado com sua própria imagem, dançava diante da arca, vestindo apenas uma túnica simples. Sua alegria era pura e contagiante. Nesse momento, todos entenderam que a adoração e a fé são tão poderosas quanto a espada na defesa do reino. Além da religiosidade, Davi incentivou a arte e a cultura. Ele próprio compôs muitos cânticos, os quais mais tarde fariam parte dos Salmos, transmitindo mensagens de fé, coragem, arrependimento e esperança. Ele treinou músicos, instituiu coros e promoveu festivais, unindo o povo em retorno de tradições espirituais e culturais que fortaleciam a identidade de Israel. Davi também promoveu justiça e educação. Reconhecia líderes sábios, consultava conselhos e ouvia o povo. Cada decisão refletia sua visão de um reino equilibrado, onde fé e administração caminhavam lado a lado. Suas políticas culturais e religiosas eram tão estratégicas quanto suas campanhas militares, porque fortaleciam o espírito do povo e mantinham a unidade nacional. Os três valentes, Samá, Eleazar e Josebe-Basebete, continuavam a apoiar o rei não apenas nas batalhas, mas também nos eventos civis e culturais. Eles protegiam o rei durante as grandes cerimônias e ajudavam a organizar a segurança nos festivais, garantindo que a celebração da fé e da cultura fosse feita em paz. Davi entendeu algo crucial. Um reino sem alma é vulnerável, mas um povo unido pela fé e pela cultura, resiste a qualquer inimigo. Ele ensinava que a glória de um rei não está apenas no poder, mas na capacidade de elevar o espírito de seu povo, inspirar esperança e transmitir valores que perdurariam por gerações. Durante seu reinado, Jerusalém se tornou o centro religioso, político e cultural de Israel. A Arca da Aliança reinava no coração da cidade. Os salmos eram cantados, os festivais eram celebrados e a fé do povo crescia. Davi não apenas conquistava territórios, ele conquistava corações. Cada vitória espiritual e cultural fortalecia a nação, preparando o caminho para o reinado sábio e próspero de seu filho Salomão. Essa fase da vida de Davi nos mostra que grandeza verdadeira não se mede apenas por força ou riqueza, mas por impacto duradouro na fé, na cultura e na vida do povo. Ele nos ensina que líderes que honram Deus e seu povo deixam legados eternos e que cada ato de devoção, cada canção e cada celebração fortalece não apenas um reino, mas gerações futuras. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se para receber histórias da Bíblia contadas de maneira descomplicada, envolvente e que tocam o coração. Continue comigo para descobrir que não só de glória foi o reinado de Davi e que, assim como qualquer ser humano, também cometeu suas falhas e viveu suas consequências. Mesmo o rei mais valente, mais sábio e mais ungido por Deus, não estava livre de falhas. Davi, que havia enfrentado gigantes, unificado um reino e estabelecido uma era de glória, também cometeu erros graves, mostrando que a grandeza humana sempre carrega riscos de queda. E é justamente nessa fragilidade que aprendemos lições profundas sobre arrependimento, humildade e perdão divino. O episódio mais conhecido é o de Batseba e Urias. Davi viu Batseba, esposa de Urias, tomando banho e foi tomado pelo desejo. Apesar de ser rei e possuir tudo, Davi cedeu à cobiça. Ele a trouxe para o palácio e dela concebeu um filho. Mas Urias, seu marido, era um soldado fiel, presente nas batalhas do rei.
Quando Davi percebeu que a situação precisava ser escondida, tomou uma decisão terrível. Tentou fazer com que Urias fosse para casa, mas o soldado recusou-se a deixar seus companheiros no fronte. Então, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente de uma batalha perigosa, onde acabou morto. Esse ato marcou profundamente a vida de Davi. A dor, a culpa e a reprovação divina foram inevitáveis. Quando o profeta Natã veio falar com ele, a confrontação foi direta. Você é o homem. O Senhor te escolheu, mas você desprezou o caminho da justiça. O pecado trouxe morte e sofrimento. Arrepende-te e volta ao Senhor. Davi então caiu de joelhos, reconhecendo sua falha. Ele disse: pequei contra o Senhor. Este momento revela algo essencial. Mesmo um rei ungido por Deus pode errar. Mas o arrependimento sincero transforma o coração e renova a relação com Deus. Mas os efeitos de seu pecado não pararam por aí. O filho que teve com Batseba morreu, trazendo dor e reflexão. Além disso, conflitos familiares surgiram. Seu filho Absalão rebelou-se contra ele, criando uma crise de traição, disputa pelo trono e dor emocional intensa. Davi precisou enfrentar não apenas inimigos externos, mas conflitos dentro de sua própria casa, aprendendo que liderança exige sabedoria, paciência e justiça, mesmo diante do sofrimento. Apesar de suas falhas, Davi manteve seu caráter e fé. Ele orou, jejuou e buscou reconciliação com Deus. Sua vida mostrou que a queda não é o fim, mas uma oportunidade para aprender, crescer e se aproximar do Criador. Ele continuou compondo salmos de arrependimento e louvor, ensinando ao povo que mesmo os grandes podem errar, mas a misericórdia de Deus é infinita. Esse episódio também ensina sobre responsabilidade e consequências. Davi não podia simplesmente ignorar o pecado. Ele enfrentou suas ações, aceitou as consequências e procurou restaurar o que fosse possível. Sua vida demonstra que a grandeza não está em ser perfeito, mas em reconhecer os erros, buscar perdão e continuar servindo com fé e humildade. Após o período de pecados e conflitos familiares, Davi precisou enfrentar não apenas as consequências externas de suas ações, mas também a dor interna e o peso da culpa. Mas é nesse ponto que a verdadeira grandeza de Davi se revela. Sua capacidade de reconciliação e arrependimento sincero. Davi buscou a Deus de todo o coração. Orava longas horas, jejuava e clamava por misericórdia, escrevendo salmos que refletiam sua dor, seu arrependimento e sua esperança. Palavras como: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, mostram um homem consciente de suas falhas, mas determinado a restaurar sua relação com Deus e com o povo que liderava. Além do arrependimento espiritual, Davi trabalhou para reparar relações familiares. Tentou reconquistar a confiança de seus filhos e restaurar a unidade no palácio. Com Absalão, embora a reconciliação total tenha sido difícil, ele ofereceu amor, diálogo e perdão, mostrando que a liderança também exige misericórdia e paciência. No campo político, Davi se dedicou a consolidar o reino, proteger os cidadãos e fortalecer alianças. Ele percebeu que seus erros não poderiam parar sua missão. Servir a Israel e honrar a Deus continuava sendo sua prioridade. Mesmo diante de crises internas, ele manteve sua fé firme, guiando o povo com sabedoria e justiça. Os três valentes, Samá, Eleazar e Josebe-Basebete, permaneceram ao lado de Davi durante esses momentos difíceis, protegendo o rei e ajudando a manter a estabilidade do reino. Eles eram testemunhas vivas de que a lealdade verdadeira transcende falhas humanas e se mantém firme, mesmo nos tempos de dor e arrependimento.
Em uma das ocasiões mais comoventes, Davi reuniu o povo em Jerusalém, restaurando festivais e cerimônias religiosas. Ele falou com humildade diante de todos: Senhor, reconheço meus erros e busco a tua misericórdia. Que cada um de nós caminhe em justiça, fé e amor. Que Israel continue unido e fiel a ti. O povo, tocado pela sinceridade de Davi, celebrou não apenas sua liderança, mas também sua capacidade de reconhecer falhas e buscar reconciliação. Essa transparência fortaleceu ainda mais sua posição como rei e modelo de fé para futuras gerações. O período de arrependimento de Davi também o preparou para transmitir sabedoria a Salomão, seu filho e sucessor. Ele não apenas deixou um reino unido e próspero, mas também ensinou lições eternas sobre coragem, liderança, fidelidade e a importância do arrependimento sincero diante de Deus. Davi mostrou que a vida de um líder não é apenas glória ou vitórias, mas também humildade, aprendizado e reconciliação. Ele provou que mesmo os maiores homens podem falhar, mas é a resposta ao erro, o reconhecimento, o arrependimento e a restauração que define o legado. E assim, a história de Davi nos deixa uma mensagem poderosa. A grandeza verdadeira não está na perfeição, mas na capacidade de aprender com os erros, de se arrepender, de reconciliar-se com Deus e com os outros e de seguir firme na missão que nos foi dada. Mesmo após suas falhas, Davi permaneceu um homem segundo o coração de Deus, um líder que inspira coragem, fé e humildade até hoje, deixando um legado que atravessou gerações. Depois de anos de conquistas, desafios, vitórias e quedas, o tempo de Davi no trono finalmente chegou ao fim. O rei que começou como um simples pastor, enfrentou gigantes, liderou exércitos, unificou Israel, trouxe glória religiosa e cultural e ensinou lições de fé e humildade. Agora encerrava seu reinado, deixando para trás um legado imortal. Nos últimos dias de sua vida, Davi se dedicou a preparar seu sucessor, seu filho Salomão, instruindo-o com cuidado e sabedoria. Ele sabia que o futuro de Israel dependeria da continuidade da fé, da justiça e da liderança sábia que ele havia cultivado. Davi disse a Salomão: Filho meu, lembra-te sempre do Senhor. Caminha em seus caminhos, cumpre seus mandamentos e governa com justiça. Assim, Israel será forte e abençoado. Mesmo no leito de morte, Davi demonstrava a mesma humildade que marcou sua vida desde Belém. Ele reconhecia que tudo o que conquistou, todas as vitórias e glórias, vieram não apenas de suas mãos, mas da direção e da graça de Deus. Cada cidade fortificada, cada vitória militar, cada canção e cada festa religiosa foram frutos de um coração guiado pelo Senhor. A morte de Davi não foi apenas o fim de um rei, foi o fechamento de uma era. Israel se despedia de um líder que combinava coragem, sabedoria, fé e humanidade. O povo chorou seu rei, lembrando-se de suas batalhas contra Golias, de suas vitórias sobre inimigos, de seus momentos de arrependimento e, principalmente, de sua devoção a Deus. Os três valentes, Samá, Eleazar e Josebe-Basebete, permaneceram até os últimos dias de Davi, ao lado do rei que sempre confiou neles. Após sua morte, Salomão assumiu o trono, dando continuidade ao reino consolidado por Davi. Ele construiu o templo em Jerusalém, completou os projetos administrativos e culturais e manteve viva a herança de fé, coragem e sabedoria que seu pai lhe transmitiu. A vida de Davi, portanto, tornou-se fundamento de toda a história de Israel. Mas o verdadeiro legado de Davi não está apenas em conquistas políticas ou militares. Está em sua fé inabalável, na coragem diante do impossível, na humildade ao reconhecer erros e na capacidade de se reconciliar.
Ele mostrou que a grandeza verdadeira não é medida apenas pelo poder ou pela riqueza, mas pela forma como lideramos, como amamos, como aprendemos com nossos erros e como inspiramos outros. Davi nos ensina que todos podemos enfrentar desafios, cometer erros e cair, mas que a fé, o arrependimento e a perseverança nos elevam novamente. Ele é lembrado não como um rei perfeito, mas como um homem segundo o coração de Deus, cuja história continua a inspirar fé, coragem e liderança até os dias de hoje. E assim termina a história de Davi, o pastor esquecido, o guerreiro destemido, o rei sábio e devoto, o homem que mudou a história de Israel e deixou um legado eterno de coragem, fé, lealdade e glória espiritual. Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Davi, comente abaixo: Senhor, dá-me um coração puro e um espírito inabalável. Curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar outras histórias épicas da Bíblia, porque a vida de Davi não é apenas passado, é inspiração para nosso presente e futuro.